Oi, gente, tudo bem? Vamos só esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu já dou os avisos iniciais. Hoje a nossa live é com a Araceli Alcântara. E o tema principal da live é quando as telas são inimigas. Então a gente vai poder explorar um pouco esse assunto. E vocês já podem enviar perguntas aqui, que eu tô conectada com a equipe da Lumine. Eles vão escolher as melhores perguntas e no final a gente vai poder responder algumas. Então já enviem as suas perguntas. E compartilhem a live para que outras pessoas que não estão sabendo do efeito Lumine, não estão sabendo do lugar seguro, possam assistir. Então compartilhem com mães, pais, né? Então vou dar um resuminho do evento, gente. Um lugar seguro. São 4 lives que nós estamos fazendo até quarta-feira. E sempre às 20 horas aqui no Instagram da Lumine, eu vou estar mediando essas lives para que a gente possa debater um pouco sobre o uso de telas na educação das crianças, quando que isso é um problema, como é que a gente pode usar isso a nosso favor, como é que a gente convive, né, com as telas que estão em volta nas nossas casas ou nas casas de outras pessoas. Então, a gente vai poder conversar bastante sobre isso. E, vamos ver aqui, como eu comentei, o tema de hoje, a live de hoje é por que as telas são inimigas. Então a gente vai poder falar sobre a moderação dos pais, como a gente convive com as telas, os cuidados que a gente tem que ter e os alertas, né, de pesquisas de estudiosos para o que de fato a gente não pode fazer, né? Então, é isso aí. Deixa eu ver se a Araceli já está aqui. Peraí. Convidei. Vai. Oi! Oi, Ara, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo certo? Que bom falar contigo. Eu digo mesmo. Maravilha. Então, vou te apresentar rapidamente para quem não te conhece. Tá. Gente, a Araceli, ela é mãe de 5 filhos, é psicóloga e no Instagram dela fala muito sobre maternidade, questões de educação das crianças e também sobre telas, né? Porque, enfim, é um assunto que quem tem filho acaba pensando, estudando, sabendo sobre isso, né? Então, a gente vai poder navegar. Inevitavelmente, né? Exatamente. Sim. As telas, elas são aquela coisinha que tá ali sempre te seduzindo, falando, liga Sim, um pouquinho, liga um pouquinho. exato. Tem dias que, dependendo como estão as coisas aqui, eu falo, ai, não, telas, não me seduzam, porque hoje, se vocês falarem qualquer coisa, eu vou ligar. Algo que a gente tem que aprender a lidar, e muitas vezes somos É, nós, né, os pais. Não tanto a criança, porque se a gente não expor ou expor menos, ela nem vai sentir, né? É a gente que exatamente. às vezes quer um apoio, assim, né? Exatamente, exatamente. Então, a primeira pergunta, então, Ara, já vou direto ao assunto, né? Tá. Que a gente leu várias pesquisas para poder se informar, saber mais, né, sobre o que os estudiosos estão falando sobre o uso de telas, né? E a gente viu que os primeiros, vamos dizer, 1000 dias, né, que é 1 ano e 7 meses, quase 3 anos da criança, são essenciais para o desenvolvimento dela. Então, se tu pudesse falar um pouco assim pra gente, como psicóloga, como que funciona esse desenvolvimento, para a gente poder entender o que está em jogo, assim, nesse início da vida da criança. Uhum. Ótimo. Bom, até os 3 anos, na verdade, até os 5, eu vou prolongar um pouquinho mais, porque não tem como fugir dessa faixa etária. Até os 5 anos da criança é só sensibilidade. Então, para a gente entender um pouquinho, as faculdades do homem, elas se dividem entre sensibilidade, afetividade e inteligência. A gente é constituído deste modo, assim. Dentro desse contexto, a criança fica anos, 5 anos, só vivendo na sensibilidade. O que é isso? É audição, olfato, tato, paladar e esqueci algum, audição. Olfato, visão, já visão. Esqueci Visão. da visão. Isso. Visão. Então, a criança é regida por esses 5 sentidos. Eu estou ouvindo um eco, Júlia. Será que sou eu ou é você?
Eu tô ouvindo normal aqui. Será que é o meu fone? Bom, Ai, qualquer não coisa eu sei. tiro o fone. Tá, beleza. Então, a criança é regida por esses 5 sentidos, tudo que ela faz, né? Então, o ambiente chama muito a atenção da criança, o cheiro, quando a criança começa a ter uma percepção olfativa, a criança consegue reconhecer determinados cheiros. A visão da criança, por incrível que pareça, é muito ruim. A criança não enxerga a lateralidade das coisas, as coisas em perspectiva, por exemplo. A criança tem um olhar muito focado mesmo, muito de um cone, imagina um cone. A criança enxerga muito assim. Você pode ver que muitas vezes, quando você fala para a criança, eu aqui percebo, um dia eu comecei a perceber, eu pensei, gente, será que eles têm algum problema de visão? E aí eu fui estudar sobre isso e vi que, de fato, a visão da criança, ela vai ficar uma visão completa mesmo, lá depois com 5, 6 anos. Então, quando você fala às vezes para a criança, ei, pega para a mamãe, a sala tá um caos, um monte de brinquedo. Você fala para a criança, pega para a mamãe a meia que está ali no meio. A criança fala, onde? Ela olha e ela não vê. Ela não está fazendo propositalmente isso. É porque, de fato, a visão dela é uma visão mais focada, Uhum. mais centrada em alguns objetos, por exemplo, né? Isso acontece quando você está indo para o parque e durante o caminho a criança vê uma formiga, por exemplo. Você não viu a formiga, como é que a criança viu a formiga? Porque de fato ela tem uma visão mais focal da coisa, né? Como se fosse como fala aqueles de máquina fotográfica, Aham. Zoom, assim. zoom, isso mesmo. Aham. Como se a criança tivesse um zoom e ao enxergar um objeto minúsculo, pequeno, uma pequena pedra, uma pequena folha, uma florzinha, ela dá um zoom naquilo, aproxima e toda a percepção dela, toda a concentração e a atenção dela se volta para aquele objeto. Esses dias a gente estava indo e a Isabel falou, mamãe, vou pegar uma florzinha para você. E tinha várias flores. Cara, ela pegou a menorzinha. Eu falei, gente, não é Aham. possível. Que zoom, né? Que olhar. Então, para dizer que nesses primeiros anos de vida, a criança é regida por isso, é regida por esses sentimentos, ou melhor, por essas sensações, né? Uhum. Então, é a fase em que acontece uma outra informação que é importante. Por exemplo, a fase de bebê da criança, muitos bebês não dormem, né? Logo que nasce. Então, por quê? Porque eles estão desenvolvendo uma glândula no cérebro que se chama glândula pineal e que vai começar a ter um desenvolvimento mais pleno com 6 meses e que só se completa, que só fica madura lá com 5 anos, Júlia. E Uhum. a exposição, a hiper exposição, a superestimulação, isso afeta a glândula pineal. Por isso que muitas vezes as mães me falam, meu filho tem tantos anos e não dorme. Eu digo, como dorme? Como é que é esse ambiente? Porque a Sim. criança é muito sensível ao ambiente. Então, não precisa ser um showroom a tua casa, mas precisa ter um mínimo de ordem. A criança saber onde que estão os brinquedos, a criança saber que existe um lugar para guardar roupa, a criança saber que existe mais ou menos uma ordem e que ela segue um padrão, assim, né? Que a mamãe sempre faz isso. A comida sempre é feita, é colocada posta na mesa. O Uhum. banho é sempre no chuveiro. A gente usa uma toalha, essa toalha tem um cheiro. Então, tudo isso, conforme os anos vão passando, a criança vai tendo um padrão, né? Por causa da repetição que a gente vai mostrando para a criança. Então, essa primeira fase é sumamente importante. Por quê? Porque ela vai ditar os anos seguintes. Vê, o nosso desenvolvimento como ser humano, ele não é pautado em pedaços. E esses pedaços, eles não são aleatórios. Não, eles contêm uma unidade. E essa unidade, ela caminha para uma integridade, para uma plenitude mesmo. Então, os primeiros anos, esses 3, vamos contar ali, tá, do Sim. 0 aos 3, do 0 aos 5, eles definem muita coisa. Definem a fala, por quê? Porque é nesses primeiros anos, é até os 3 anos, a concretização do movimento, né? Com 3 anos você vê que a criança tem um domínio corporal muito grande, se ela é exposta a isso. Então, a fala fica melhor, a audição fica melhor, a criança parece que ouve mais, percebe expressões faciais, né? Tem um reconhecimento maior. Olha, fulano tá... Mãe, por que você tá com essa cara?
Esses dias eu estava vendo um negócio de uma criancinha e me emocionei. E eu chorei de verdade, fiquei vermelha, né? E aí o Sim. Joaquim falou, mamãe, por que você tá verde? Que amor. Então eu falei, não, a mamãe deve estar vermelha, né? Porque a mamãe chorou, se emocionou, enfim. Mas já reconhece, as expressões já ficam mais definidas para a criança. Isso já é algo que chama a atenção da criança. E que depois isso vai aparecer de novo em outras circunstâncias. Na verdade, em todas elas, os movimentos eles se repetem e se aprofundam. Se repetem e se aprofundam. Então, por isso que é tão importante para a gente criar o vínculo nessa fase, assim, para a gente dar um bom fermento nessa fase, para que a massa levede mesmo, né? A nossa presença, a nossa orientação contínua ali, pertinho, vem cá. Hoje mesmo a mamãe me falava, minha filhinha tem 1 ano e fica colocando a mão na tomada. Sim, a Olivia faz aqui a mesma Sim, coisa. aqui E o que também. você faz? Sim. Gente, o que você faz? Você fala, não, não pode. Vem cá, pega no colo, tira de lugar. Ai, 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 não pode, faz dodói. Vem cá, pega no colo, tira. E isso quantas vezes? Durante o dia? Dezenas. Vou ter que fazer isso quantas vezes? Sei lá, centenas. Por Sim. quê? Porque a educação é uma obra de paciência e é uma obra que vai galgando degraus. É uma obra que vai unificando mesmo a vida do ser humano, né? Ela vai construindo alguma coisa. Eu vou ajudando o meu filho a construir uma história, uma narrativa, uma imaginação, enfim. Então, essa primeira fase, ela é sumamente importante, assim. Ela vai dar o tom para as próximas, né? Ela vai dar uma baliza para o que vai vir depois, para a fase seguinte, né? Sim. É impressionante isso. E é em todas as áreas, né? Isso da tomada que tu comentou. Claro, a gente vai ter que repetir muitas vezes. Claro, pode colocar um protetor de tomada para que nada ruim aconteça, mas a gente Isso! é só a repetição que vai realmente fazer a criança Vai, e depois entender. com 4 e 5 anos, ele sabe que aquilo lá é um problema. Ele sabe que. Mas aí o que que ele faz? Ele se imune de algo para proteger. Então, daí ele faz igual o Arno fez quando era criança. Pegou 2 pregos, já que o dedo eu não posso colocar, eu vou enfiar o prego. E aí E levou um quase choque. morreu. Sim, aham. Então, mas para dizer que eles não fazem isso propositalmente, Sim. né? É porque de fato, vê, com 1 ano, é claro que a criança não ia enfiar o dedinho, ou se ia, não ia acontecer nada, enfim, não sei, Uhum. dependendo também do estado da tomada. Porém, Sim. com 4 anos, eu quero testar, porque aí aparece já um outro tipo de a personalidade começa a surgir, os Uhum. primeiros impulsos de amor, os primeiros impulsos do próprio ego, assim, da própria personalidade da criança, a criança começa a sentir um influxo dentro de si. Os hormônios começam a impelir a criança a fazer certos experimentos. Mas a minha mãe disse que não pode, mas e se eu fizer de um jeito diferente? Sim. Será que vai dar Ela certo? não entendeu por Então, completo. Não pode colocar nada. Assim, a gente tem que estar sempre exatamente. observando. Exatamente. E outra, aqui a gente costuma ter algumas coisas assim, por exemplo, mamãe, posso pegar, sei lá, esses tempinhos eles estavam com isqueiro. Mamãe, posso acender? Eu falei, não. Por quê? Porque não pode. Porque eu não posso nem explicar muito. Porque se eu explicar, na Sim. explicação vai ter um tipo de ideia que eles com Sim. certeza vão captar e vão querer fazer. Por exemplo, não, não pode porque vai pegar fogo. Que interessante. Então eu não vou Sim. testar aqui na frente da minha mãe, vou testar depois. Então É. é mais ou menos assim que acontece. Por isso que tem uma certa idade que você não pode explicar determinadas coisas. É a mesma É o coisa sim quando e o não, né? é o Que eles têm que sim e o obedecer. não, não, exatamente, não pode. Por quê? Porque não, porque é pro teu bem, porque a mamãe não quer, porque não é o momento. Pronto, coisas Sim. sucintas. Isso também ajuda a criança a, a acertar, porque você dá um comando para ela curto, você dá uma explicação curta, curto o suficiente que faça ela entender e que faça ela querer obedecer. E Uhum. aí, automaticamente, a criança, quando obedece e acerta, ela vê uma alegria nos pais. E se o meu pai e minha mãe estão alegres, eu fico feliz e fico contente. Sim. Né? Então, é mais ou menos por aí. O que eu ia, acho que a gente acabou respondendo a segunda pergunta, né? Mas a ideia era que a gente conseguisse entender o que favorece o desenvolvimento e o que pode ser prejudicial, né? E entrando um pouco nessa questão das telas, né? Porque a gente coloca no mesmo saco telas, mas existem várias categorias diferentes, né? Então, Uhum. dentro do que pode ser prejudicial, como funciona a relação com o tablet, com o videogame,
com filmes, né? São coisas diferentes. Então, poder entender assim, né? Primeiro o que favorece, o que é prejudicial, e aí a gente vai Ótimo. conversando. Bom, uma das coisas que aqui entra, que eu acho bem importante a gente falar, é que o que favorece um bom desenvolvimento, o que favorece para que a criança cresça primeiro num ambiente em que prevaleça aquele ambiente, entende, Júlia? Quando hoje a gente fala das telas, eu vejo que muitos pais vão para um extremo de que, Sim. assim, só telas. Entenda, você pode, de algum modo, usá-las ao teu favor, né? Aqui, quando a gente fez a reunião, eu comentei várias coisas que a gente faz aqui e que não excluem a tela, que não excluem os eletrônicos e que põe a criança em contato com algo que vai contribuir para aquela formação do imaginário que eu estou querendo, contribuir para a intelectualidade mesmo da criança. Eu exponho a criança a certas coisas que contribuem. Mais uma coisa que é importante, eu estou sempre presente. A televisão aqui em casa não funciona como uma babá ou como, vou colocar eles na televisão porque eu quero ficar aqui no celular, vou colocar eles na televisão porque eu vou fazer uma massagem. Não, eu estou sempre o tempo inteiro. E quando a gente liga a televisão no sábado, a gente fica assistindo junto, mesmo que é o milésimo programa, a milésima vez que eles estão vendo aquilo. E durante o negócio, a gente já sabe de cor. Até porque a gente lê os mesmos livrinhos sempre, então a gente também sabe de também cor sabe essas histórias. de cor. Então a gente acompanha isso e durante o negócio, para que eles não fiquem totalmente absolvidos, abstraídos ou meio que parecendo uns ETs, assim, né? A gente fica fazendo pergunta, e daí? O que será que vai acontecer? O que é? Como é que foi? Como é que é? Em que cidade está se passando? O que eles estão fazendo? Enfim, a gente vai conversando para que a criança sempre mantenha um elemento com a realidade. Mas voltando àquela junção, aquilo que eu quero falar no ponto, é que o que contribui para que o ambiente favoreça, para que o ambiente seja, o ambiente aqui eu estou falando em termos para os pais entenderem, mas de fato o que a gente quer é construir uma realidade que a criança esteja muito mais envolvida com a realidade, com o ambiente, com a casa, do que com essas coisas que são aleatórias. E o que favorece isso? 4 hábitos básicos: sono, alimentação, higiene e ordem. Então, esses são sempre assim 4 pilares que ajudam os pais a se orientarem, até na questão de mau comportamento, na questão de birra, na questão de uma mudança brusca de comportamento. Quando eu atendo pais, eu não atendo crianças, mas quando eu atendo os pais, eu falo, olha, como é que está o sono da criança, como é que está a alimentação da criança, como é que está a higiene da criança, como é que está a ordem nessa questão. Porque isso influencia e impacta diretamente no comportamento que a criança vai ter em relação às exposições, em relação aos estímulos que ela vai receber. Uma criança com fome não recebe um bom estímulo, não processa direito as coisas. Uma criança com sono não absorve o que ela está vendo. De fato, ela se torna meio que um zumbi. Você pensa quando a gente está com sono, a gente não processa as coisas direito. Né? Isso que o nosso cérebro tem 20 anos, 30 anos a mais do que aquela criança que está diante da gente. Então, tudo fica alterado. Então, para dar um start e começar a criar uma criança que venha a ter, que venha a conseguir desenvolver uma inteligência saudável, a ponto de dizer, a ponto de obedecer quando eu digo, olha, a gente vai ver TV 30 minutos e depois a mamãe vai desligar. E não pode haver choro, né? Porque desliga às vezes, depende da fase, né? Depois quando já está maior já não chora mais. Não pode haver choro, tá bom? Se é uma criança que está com sono, ela vai chorar. Vai chorar? Se é uma criança que está com fome, ela vai chorar. E outra, eu percebo assim, se eles estão com muita fome, ao ver a televisão, eles ficam com muito sono. E eles estando com muito sono, depois que a gente desliga a TV, acontece um rebote. Ao invés da criança, não, né, se acalmar, ficar ali quietinha, não. Ela começa a ficar muito agitada. Então, essas coisas vão contribuindo para quê? Para que as telas não se tornem um inimigo, mas que tem um certo benefício sobre a educação. Mas, de novo, eu preciso estar presente, eu preciso ser o mediador disso. Né? Eu sou adulta e eu preciso mediar o tempo, eu preciso mediar a conversa, eu preciso mediar o programa, eu preciso estar à frente para que eu consiga
resolver qualquer problema que vai surgir a partir disso. Assim Eu como nas preciso ter... outras atividades, claro. Exatamente. A Marcela, né, que é uma amiga nossa, tal, ela tem um produto de leitura em voz alta para os filhos, ela sempre fala, olha, a gente como pai e mãe precisa ler o livro primeiro. Sim. Porque a gente não sabe, a gente não conhece a história, e vai que lá dentro tenha coisas que não condizem com nosso modo de educar. E já aconteceu várias vezes de eu comprar um livro, deixa eu dar uma olhadinha, até nas imagens, às vezes tem coisas que são muito bizarras e eu falo, não, isso aqui eu não vou mostrar, não posso mostrar. Porque se eu ver junto com a criança, depois vai causar um clima meio assim, pô, e agora? Né? De insegurança. Sim. Então, a mesma coisa funciona com as telas, né? E é algo que uma vez que a criança viu, ela não desvê aquilo. Então, assim, nós temos que estar preparados, né? E é uma coisa que a gente se preocupa muito na UNE. A gente tem todo um preparo, toda uma área do núcleo infantil que assiste, que procura conteúdos, que cria conteúdos do zero, para poder ajudar um pouco os pais. Mas é claro, os pais têm que estar junto, têm que estar perto, têm que estar envolvidos naquilo. Isso, precisa haver uma disposição, entender que a televisão, que o desenho que você vai colocar, que o filminho que você vai colocar, enfim, que é uma ferramenta que vai contribuir para algo que já está acontecendo. Porque senão, a criança, o que acontece? Por que muitos pais reclamam que diante das telas depois a criança venha a ser obediente? Dentre vários os aspectos, um deles é que a criança tem um poder de vínculo e de identificação muito grande. Então, se ela vê um personagem ali, sei lá, eu vou pegar um que eu vejo com muita frequência, recorrente quando eu recebo nos directs, a Patrulha Canina. Tem lá o menininho que é o comandante da Patrulha Canina. Eu já assisti para poder entender o que está se passando, e até porque um tempo atrás a gente mostrou para as crianças, depois eu falei para o Arno, chega, isso aí não é de Deus. Sim. Então, para quem está perguntando, a novena vai ser depois dessa live, tá, gente? Fiquem tranquilos. Então, a criança tende a pegar aquele personagem e trazer para dentro de si e tê-lo como uma autoridade. Então, quer ver quando as minhas sobrinhas eram pequenas? Pode ser muito bom ou muito ruim, né? Dependendo de que personagem é esse. Exatamente. Então, por exemplo, vamos dizer que ele pegue o Shrek, que é aquele bicho feio, horrível, que não tem assim, nada, nenhum aspecto no Shrek lembra uma pessoa humana. Ou, eu nunca esqueço, a minha sobrinha tinha 2 anos e meio e ela assistia Peppa Pig. Na época eu tinha, assim, uma leve estranheza com essas coisas, mas como eu fui criada vendo, sei lá, eu não gostava de ver a Xuxa, mas os ursinhos carinhosos, eu falava, tá tudo bem, não tem problema. Só que isso foi crescendo cada vez mais, que hoje você vê um menininho de 5 anos com conta no Instagram, fazendo domingo no restaurante, o menininho lá, mostrando que ele estava comendo. Eu falei, Jesus amado, esse vai ser meu paciente. Pode continuar, mãe, pode continuar que eu vou atender ele daqui uns anos. Não é algo único, assim, gente. Qualquer restaurante que você for, tem sempre alguma criança ali, assim, completamente imersa. Abstraída. Jogando. E aí, eu lembro que num dos episódios da Peppa, ela falou, não gosta de cenoura. Nunca mais a minha sobrinha comeu cenoura. Então, é para dizer, a criança, de fato, ela se identifica, e outra, acaba que aquele personagem torna-se um tipo de amigo. Porque uma criança que fica muito em frente à televisão é uma criança solitária, uma criança que não tem contato com a realidade, que não tem contato com o pai, com a mãe, né? Que fica ali, tá ali, e a criança sente isso, ainda que ela não saiba manifestar. Ela não sabe dizer, pô, mãe, eu já tô tão um tempão aqui na frente da televisão. Não, a criança vai recebendo, vai recebendo. Então, se eu assisto 5, 6 episódios da Peppa, a Peppa é minha amiga. Claro. E se a Peppa é minha amiga e ela falou que não gosta de cenoura, eu também não gosto mais de cenoura. Então, se vê muitas crianças repetindo isso, né? Falas do personagem, o modo que o personagem faz. Crianças com canal no YouTube, eu tô falando isso porque eu tenho que ver por conta das coisas que eu atendo. Eu falo, gente, que isso? As crianças totalmente artificiais. E ainda assim, imitando o estilo do YouTube. Que assim, já é artificial, que já é feio, é muito feio, Júlia. Não tem nada ali, não tem uma expressão. E coitadinha, a criança absorve aquilo e repete aquilo.
e assim, começa a ter comportamentos e age de um jeito que, olha, muito futuramente fico pensando, analisando num cunho psicológico, uma propensão de esquizofrenia, bipolaridade, Sim. transtorno de personalidade, isso é muito grande. Eu até ia te perguntar, porque tu tem uma série de vídeos no teu Instagram sobre ansiedade. Então, se tu pudesse falar um pouco sobre isso nas crianças. Meu Deus! Ansiedade das... Sim. Sim, é óbvio, mas por quê? Acontece o seguinte, é só a gente reparar nos fatores que são construídos, nos elementos que estão contidos num programa para criança. Bom, primeiro que ele já foi pensado justamente para reter totalmente a concentração da criança. Porque veja, quando a criança está diante de uma árvore, por exemplo, uma árvore, vamos pegar uma árvore simples, sei lá, uma pitangueira, que tem muita pitanga. A criança, de algum modo, porque a árvore de pitanga, a não ser que você esteja diante de um temporal, mas daí também você não vai estar num temporal expondo o teu filho. Sim. Então, naturalmente, aquela pitanga, ela tem um movimento e um ritmo compassado, lento, né? Ainda que batam o vento, os galhos das árvores, eles têm até um tipo de dança, né? Você pode contemplar isso, é a coisa mais linda do mundo. Então, e a criança, diante disso, ela se deixa impregnar. Então, ela fica ali, olhando aquilo. Você pode ver o comportamento de uma criança diante de uma árvore, ou diante de uma flor, ou diante... Exceto se é uma criança muito transtornada, ou também nem precisa ser, tem crianças que, sei lá, quebram galho, quebram flor, porque não foram ensinadas que não pode fazer isso, né? Mas, geralmente, a criança, ela absorve aquele movimento natural do ambiente. Como é que foi construído, como é que é construído um desenho, por exemplo? Totalmente com elementos que não compõem a realidade. Uma velocidade doida, uma música eletrônica, cores brilhantes, objetos totalmente aloprados, eu vou dizer assim, porque tem coisas que são muito grandes, tem coisa que você não consegue reconhecer. Ah, estão falando lá que é uma girafa, mas não parece uma girafa aquilo. Não tem nada que lembre uma girafa, porque é toda estrambólica, toda estranha, né? Os personagens muitas vezes tudo são muito todos saturado, histéricos. né? A própria cor, tudo. Ontem mesmo, com a Lorena, a gente estava falando sobre que às vezes as pessoas até não sabem. Quando a gente vai fazer uma animação, a gente escolhe quantos frames, quantos quadros, quantas fotos tem por segundo. Então, você pode fazer como é num filme, que são 24, pode usar menos, pode usar mais. Então, assim, é exatamente isso. É algo criado do zero. Então, se você não sabe quem está fazendo aquilo, não sabe o que está dando pro seu filho, assim. Exato. E aí, então, quando você expõe a criança a esse ritmo acelerado, do mesmo modo que a criança tende a absorver o movimento natural de uma árvore que está flambando na tua frente, muito provavelmente a criança vai absorver aquele ritmo acelerado com aquelas coisas estrambólicas, frenéticas, e é o que acontece? Aquilo vai gerando um tipo, vai liberando dopamina, vai liberando cortisol, vai liberando vários hormônios dentro da criança. E que depois que você desliga, você vê que a criança começa a ter comportamentos bem esdrúxulos, assim, né? Movimentos com os braços, com as pernas, pula, fica agitado, não consegue dormir direito, não consegue comer direito, fica só falando daquele personagem. Ao passo que quando você tira, a criança tem uma espécie de larica, né? A criança fica diante da realidade entediada. Por quê? Porque a realidade, ela não me dá os elementos e ela não me propõe as coisas. E a realidade e o ambiente, porque para falar a realidade parece que é muito filosófico, mas o ambiente, ele não me dá todos esses estímulos que eu recebo quando eu estou diante da televisão. Além disso, quando eu estou no meu ambiente, eu preciso pensar. E a criança, depois de uma certa idade, ela já começa a compreender. Eu vejo aqui o Joaquim tem 4 anos. Ele já começa a compreender que diante da televisão ele não precisa pensar. Ele não me fala isso, mas eu vejo isso no modo como ele age, né? No modo como ele busca, nas coisas que ele quer. Sem falar que depois, logo depois que eles são expostos, eles ficam assim, parece que o desejo pelo brinquedo, a imaginação, fica tudo meio comprometido, né? Não tem mais, o interesse é diminuído
em virtude daquela exposição, porque aquilo era muito mais gostoso do que agora eu tenho que criar uma brincadeira, eu tenho que inventar uma brincadeira aqui com os meus irmãos, eu tenho que explorar o livro. Então eles passam de ator principal para um mero Sim. coadjuvante ali, né? E é algo impressionante porque isso acontece conosco também. Muitas vezes a gente termina um filme, ou assistiu muitos episódios de uma série, alguma coisa assim. Que É não exatamente o que dorme. acontece na gente, só que deve ser É. muito pior na criança. Uhum, uhum, Sim, uhum. deve ser ainda mais. Não, exatamente. Por quê? Porque a criança não tem recursos verbais, recursos corporais, recursos imaginativos. Porque, pensa, diante, às vezes, de determinadas cenas, a criança vai ficar num estado de tensão. Isso vai gerar uma tensão no corpinho da criança. Eu vejo aqui, eu fico observando tudo. A respiração, né? O corpinho fica assim. Então, tudo isso altera o funcionamento depois, né? O resultado, como acontece na gente, né? Eu, se dependendo a cena que eu vejo, eu fico, as mãos começam a suar frio, o coração acelera, depois você não dorme direito. Então, na criança, isso fica ainda mais evidente, ainda mais alterado. Do modo que a criança, porque não tem a capacidade de abstração, a capacidade de dizer, não, agora eu não vou pensar, agora vou ficar aqui, pronto, já acabou o Sim. programa, tá tudo bem. Não, aquilo fica passando na memória da criança, né? É impressionante. Eu tenho uma próxima pergunta que eu acho que cabe bem com isso que a gente está falando, que é o que seria uma distração passiva, né? Tipo assim, esse posicionamento da criança na frente da televisão, que se ele é só assim, ou se pode ser feito de formas diferentes. Assim. Então, uma das formas é você estar presente, né? O Uhum. nosso papel como educador, como alguém que acompanha o desenvolvimento da criança, estar presente ali e questionando a criança, não permitir que ela fique de modo só passivo mesmo, só ali, tipo um ET, só recebendo, né? Você Ela cria com conversa, aquilo. Uhum. interage com a criança, né? Você pergunta para ela elementos que compõem a cena ali para ver o que ela está entendendo, como é que está se passando a história. É claro, com crianças um pouquinho mais velhas, né? Por exemplo, com a Isabel vai fazer 3 anos. É pouca coisa que a gente consegue reter dela, né? Depois a gente Uhum. costuma brincar, vamos fazer um colóquio sobre o programinha que você viu. Que Então, daí legal. a gente pergunta, o que aconteceu? Como é que começa a cena? Quantas pessoas tinha na cena? É, qual foi a aventura? O que eles fizeram? Quem foi o malvado? Quem O foi o esforço de se bonzinho? lembrar o que aconteceu. Isso é muito interessante. Exatamente. Então, esse é um dos modos de você não deixar a criança totalmente absolvida, totalmente abstraída, né, nesse ambiente. Uma outra coisa que a gente pode fazer, depois você pode fazer uma atividade com a criança sobre aquilo que ela viu. Por isso a importância de escolher um bom, um Conteúdo. bom programa, um bom conteúdo, para que isso, de novo, possa ser um fermento que contribua para a massa, assim, né? Possa ser algo, um Sim. elemento que venha levedar. Ó. Quando a gente fez uma conversa antes, né? E até eu acabei comentando que, e claro, todos vão ficar sabendo agora quando a gente fizer o nosso lançamento dia 20, que tem a estreia da nossa série original São José e várias outras novidades, né? Mas que a gente preparou um caderno de mediação para que os pais possam, ou antes de assistir, quando quiserem, né, colocar para ver algum filme, alguma série, poder ler sobre aquele conteúdo, ou no final fazer uma atividade, seja se lembrar qual foi a história. A gente anotou várias curiosidades sobre cada um dos conteúdos que a gente tem ali. Vai ter uns desenhos também. Então, para que, se os pais decidirem, né, colocar ali Uhum. aquela meia hora ou aquele episódio que for, depois, né, tem essa atividade que pode fazer em conjunto para trazer a criança, Exato. vamos Um dizer, dos com calma pontos de volta. que eu já tenho para elogiar do trabalho de vocês, que aqui eu não vi, as crianças viram comigo 2 episódios. Ficaram assim, nada de extravagância, e até no começo lá, o São José martelando o prego, eu já me liguei na hora, falei, olha, um ritmo diferente, né? A movimentação, as cenas, a narração, então, bem clara, bem lúcida, né? Então, tudo isso ajuda a gente a depois, né? A criança precisa entender, não falar tão rápido, porque a criança não, mesmo quando você dá um comando para ela, se você fala muito rápido, a criança não vai compreender, Júlia. Perceba, você vai ver depois quando o Antônio for maiorzinho, na faixa de 2 a 3 anos,
Quando a criança está diante de um diálogo que a gente trava com uma outra pessoa, ao final disso a criança pergunta: o que que ele falou, mamãe? Porque a criança não compreende. Por quê? Porque a quantidade de palavras que a gente diz no tempo muito curto, para a criança não é audível. Assim como o grito. Por que que a criança às vezes não obedece um comando que é dado no grito? Porque a criança não consegue, é muito alto, tá tudo muito barulhento, é um som que a criança não consegue é, descompactar, digamos assim, para que ela possa Interessante isso. entender. Então, vale muito mais você chegar, tocar na criança e dizer: ei, não pode fazer isso. Ou não, fecha o rosto, né? Faz uma expressão que condiz com aquilo que você está falando. Ei, não pode fazer isso. A criança vai entender muito mais. Vem cá que eu vou conversar com você. Ou vem cá que a mamãe vai te explicar. Eu falo: não, Sim. não faz isso. Não A é criança explicar, não, é bem o que você falou, realmente, assim, a explicação, muita explicação não funciona quando eles são muito pequenos. Não, ele não vai, só vai deixar a criança ansiosa, deixar a criança estressada, deixar a criança agressiva. Não, comandos claros, comandos curtos, explica antes, né? Eu já contei isso no Instagram logo no início. Eu lembro uma vez que eu deixei o Joaquim e o Vicente tomando banho no meu banheiro e fui trocar a Isabel. Então o Vicente devia ter lá seus 3 anos, o Joaquim seus 1 ano e 7 meses, e eu tava trocando a Isabel. Comecei a sentir um cheiro do meu shampoo, falei: não acredito. Eles tinham derramado tudo, todos, shampoo, tudo que podia. Eu não fiz nada. Eu falei: gente, olha, não pode fazer isso, tá bom? Mamãe não quer mais que vocês façam isso. Por quê? Porque eu não tinha explicado anteriormente que não podia fazer. Sim. Eu não tinha dito que não podia, né? E é gostoso, pensa que é gostoso pegar o pote, abrir e fazer assim, né? Sim, e é algo que realmente, assim, às vezes a gente precisa fazer o esforço de tirar antes, né? Aqui foi a mesma coisa, um Exato! dia tinha um potinho de sal que tava aberto. E o Antônio tava no meu colo. Ele pegou e virou inteiro. E aí, eu lembro que ficou um silêncio. Eu e o Matheus, a gente se olhou em silêncio e falei: não adianta nem falar nada. A culpa é Porque nossa. Sim. exatamente. Então, assim, não tem. Ou a gente antevê, né? E dependendo da idade, você também não tem nem como explicar muito, é não deixar ficar naquele Sim. ambiente. E quando é mais velho, você explica: olha, não pode fazer isso. Por exemplo, a Olivia agora tá riscando parede. Meu Deus, quando eu vejo ela tá com um lápis de cor na mão, tá riscando parede. Uhum. Eu posso, vem cá que eu vou te explicar, filha. Não, ela tem 1 ano. Não tem que A gente faz o quê? tirar. A gente tira e fala: não pode riscar. E esses dias ainda peguei uma esponjinha e falei: vem cá que a mãe vai ensinar você a limpar. É Ela achou o ótima. máximo, achou Sim. divertido, né? Mas é Sim, claro que não porque entendeu nada. mas tem que gerar uma brincadeira, né? Aqui também, a hora de guardar, inventei uma musiquinha, daí no final do dia ele já sabe falar, ele sabe algumas poucas palavras, mas uma delas é guardar. Porque Uhum. eu falo tanto, daí ele pega, assim, eles vão. É um esforço dos pais, muitas vezes, né? Aquilo que a gente Exato, estava falando no início. Seja com exato, tela, seja com qualquer outra coisa que a gente quer passar para os filhos. Ou exato. dormir, né? Que é uma coisa que as mães falam muito. Exato. Quando me dizem: nossa, eu estou extremamente cansada, daí eu toco nesse ponto. Olha, cria uma rotina que contribua, que favoreça para que você tenha um tempo para descanso. Porque é óbvio, eu sei, é cansativo. Eles têm uma energia que, assim, eu fico às vezes impressionada. Não é à toa que Cristo usou eles como exemplo, né? Ser de iguais às criancinhas ali. Porque eles têm uma vitalidade e eles têm uma capacidade de amar a ponto de você brigar o dia inteiro com eles, dar bronca e à noite eles falarem: mamãe, você é a mãe mais linda do mundo. Eu falo: não é possível. Sim. Mamãe, eu te amo. Mas para dizer, a nossa capacidade de ensinar precisa estar igualada com a capacidade de amar que eles têm. E educar é uma obra de paciência, Júlia. Era o que eu ia falar. Paciência, exatamente. Né? E não tem outro meio. Não queira descansar. No sentido assim, não queira gozar de um tipo de prazer que não te pertence mais quando você tem filhos. Não condiz com a grandeza, não condiz com a obra com o presente que você ganhou ao ter filho. Então, assume isso com alegria e tenta fazer da tua rotina um meio para que contribua para que você descanse. Então, colocar a criança cedo para dormir. 8 horas eles estavam dormindo. Se é num dia que eu não tenho live, que eu não tenho nada, pô, das 8 às 10, das 8 às 10:30, dá para fazer muita coisa. Né? Dá para ficar com o Arno, dá para jantar, dá para ler um livro, dá para ver uma série, dá para rezar, dá para fazer 1000 coisas, enfim.
né? Sim. Então isso me ajuda a ter um descanso, a dizer, nossa, olha, é gostoso. Eu tenho 4 crianças e eu durmo muito melhor do que quando eu não tinha nenhuma, por exemplo. Sim, a gente vai Porque o nível ganhando de força, cansaço assim, também né? é outro, né? É, Sim. mas isso eu tenho que jogar a meu favor. Para eles é bom que eles durmam cedo, é importante, porque é importante que eu tenha um momento sozinha com o Arno, que a gente converse só eu e ele, que não tenha criança se intrometendo, que não tenha. E outra, eles precisam dormir cedo para que o desenvolvimento cognitivo, para que o Seja desenvolvimento emocional, para que tudo isso ocorra de modo pleno, de novo usando essa palavra, mas é isso que tem que ocorrer mesmo. Se você pegar a sim. tabela de sono da Associação Americana de Pediatria, vai estar lá todas as faixas etárias e a quantidade de sono que a criança tem que dormir. Isso não é à toa. Isso é importante para que o Isso, desenvolvimento ocorra de modo pleno mesmo, de modo profundo. isso é muito interessante, porque eu acho que a Sociedade Americana de Pediatria também, a gente viu um estudo deles, em que eles delimitam, assim, né? As pessoas perguntam, né? Uhum, uhum. E de fato esses dados existem. Então, assim, eles recomendam que acho que é 2 a 5, ou de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora, e de Isso, 5 a 10, no máximo 2, assim. isso aí. Então, Uhum, e dentro dessa guia, os pais têm que ir trabalhando, entendendo como que eles vão fazer isso, se eles querem, exato, né? exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Então Exatamente. é importante, por quê? Porque dentro de todo o contexto de desenvolvimento, essas balizas, esses padrões são importantes para a gente, como pai, como educador, poder se locomover, poder dizer, não eu estou falhando um pouco aqui, estou exagerando um pouco aqui, né? Então isso ajuda e contribui. Isso é tudo que a gente consegue ter para que eu consiga reparar os erros, consiga, né, suprir Sim. aquilo que está faltando, enfim. E a coisa vai acontecendo de um modo mais natural e mais benéfico possível, né? Legal. Maravilha. Eu tô aqui conectada com o pessoal do Lumini e tem algumas perguntas que as pessoas mandaram. Acho Vamos que a lá. gente pode responder algumas, né? Claro, Antes, deixa eu claro. só contar uma coisa muito legal. Já vou Uhum. anunciar. Tá. Ah, a gente na Lumini tá sempre tentando fazer melhorias, né? Sempre trabalhando para conseguir, né, oferecer o melhor. E agora a gente tem um feature novo, né? Uma característica nova dentro da parte Kids. Então, os pais vão poder delimitar o tempo que seus filhos assistem a Lumini. Ai, que É, legal. muito legal. Então, quem quiser utilizar, né, tem que só atualizar o seu perfil, cria ali um perfil para criança e diz, eu quero. Tem várias opções de tempo. 30 minutos, 15 minutos, mais, etc, né? Então, isso já vai poder ajudar, assim, Uhum, de forma prática os pais. uhum. Então, isso é uma coisa muito legal que já está disponível, né, para todo mundo. Que bom. Então, deixa eu ver Júlia, ali. eu quero só fazer 2 Fala. adendos. Eu não sei se vai vir nas perguntas, mas enfim, até foi coisas que a gente comentou, porque o Sim. pessoal vai dizer, tá, mas o que que além da televisão vocês utilizam que ajuda vocês nesse contexto, né? Uma das Uhum. coisas que a gente gosta muito, até eu comentei com vocês, eu acabo às vezes à noite gravando uma historinha para as crianças. Gravando no áudio, eu tenho uma pasta dentro do WhatsApp que é minha. Eu coloquei eu e o Arno, depois eu excluí o Arno, então só eu tô lá Sim. dentro. Grupo. Uhum. E Sozinho. aí, às vezes, eu gravo uma historinha, ou a minha cunhada, que tem 5 filhos também, ela grava melhor do que eu até. Gente, a novena vai ser depois dessa live. E aí, eu gravo a historinha com as vozes, faço toda a encenação, com barulho e tal. E depois, quando a gente, sei lá, tá indo de carro, vai viajar, vai alguma coisa, eu coloco esse áudio para que a criança não precise ficar, por exemplo, vendo os filmes que tem no avião, que são péssimos, horríveis. Sim. Então, a gente coloca um áudio, se valer de coisas que a criança não necessite ver, mas ouvir, né? Porque uma das habilidades que a gente menos desenvolve durante a vida é a audição, Júlia. Então, Sim. ouvir, reconhecer os padrões, né? Ouvir agora quem está falando, o que que a história está contando, né? O que que está acontecendo, qual é o enredo. Depois eu sempre encho eles de Isso perguntas para saber. é muito interessante. É É muito demais. interessante. Outra coisa que eu faço, que eu até falei para vocês, a gente aqui tem o hábito de colocar eles para ouvir os hinos dos países. Uhum. Alemanha, Itália, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, enfim, todos os hinos que a gente assim mais gosta até, né? Ah, Tem uns que são feios e a gente nem coloca. Mas eles já ouviram tantos hinos que virou depois uma brincadeira. A gente faz um quiz, né? Eu vou colocar o hino, você tem que descobrir de que país que é.
Depois, acertou o país? E que língua que se fala nesse país? E lá, esse país fica onde? Porque a gente já mostrou no mapa, fica no hemisfério Uhum. sul, no hemisfério norte, na América do Sul, na América... Enfim, você vai expandindo, você vai abrindo assim, né? E enriquecendo aquilo que, num primeiro momento, parece bem banal, um hino de um país, ou sei lá, né? Mas depois você pode ir acrescentando elementos que favoreçam. Então, a mesma coisa com um episódio ali de São José. Quem foi Uhum. São José? O que São José fez? Qual era a profissão de São José? Ele era carpinteiro. O que um carpinteiro faz? Quais são as ferramentas que um carpinteiro usa? Depois a gente conversou, né? Eu falei para eles, o que São José, o que vocês perceberam que São José faz? Mamãe, eu acho que o Vicente falou, acho que ele é engenheiro. Eu falei, não, ele era carpinteiro. Que Legal. legal. Então ele tinha um martelo. Eu falei, tinha. O que mais que um carpinteiro tem? Então você vai expandindo. Depois eu sei que no dia seguinte a gente pegou a caixa de ferramentas do Arno, eu toquei de novo no assunto. Lembra que onde a gente viu São José com o martelo? Olha aqui o martelo. Aí, claro, já queriam usar o martelo, bater em tudo, enfim. Mas você Sim. pode ir acrescentando vários elementos para contribuir com aquilo, para que aquilo não seja só que, de novo, você precisa estar Mediação. disposto a mediar isso, né? Não pode, porque pela criança ela não vai. Daqui a. Sim, é algo que é muito interessante, porque de fato, quando a criança tá ali, se ela tá na frente de um tablet, enfim, de qualquer assim, tela, vamos dizer, ele tá recebendo, né? É, Então que a gente consiga misturar assim, esse ativo com esse passivo, assim, né? Que a exato, gente utilize isso a nosso favor, crie depois exato. atividades, porque isso que tu falou é muito interessante, É, de eles terem só ouvir, só ouvir. ou, enfim, tem N coisas que pode ser feita e o desempenho, o empenho dos pais, assim, né, em Exato, sem trabalhar aquilo. falar que quando você está junto com a criança, por exemplo, sei lá, tem gente que está dizendo, minha TV não funciona, então provavelmente vai ter que colocar no celular. Você segura o celular, aqui Sim, eu sou general, falo, eu seguro o celular. Aquele dia a gente viu o episódio no celular, eu seguro o celular. Porque, para criança sair dali, começar a mexer, sei lá, cair no YouTube, cair num vídeo de pornografia, é segundos. assim, ó, no Não, estalar de ontem mesmo dedos. a Lorena falou, ela disse, quando a gente vai assistir alguma coisa, é na televisão, parada, ninguém tá andando com nenhum tipo de Uhum, dispositivo. Isso é a primeira coisa muito importante para que, é. enfim, tenha ordem naquela ação, né? Exato, é a mesma coisa que comer. Várias vezes eu já presenciei de pai, babá, dando comida no parquinho aqui, a criança correndo e a babá, tem mais uma colher. Cara, não é assim que se faz. A criança nunca vai parar, nunca vai sentar para comer. Porque comer a gente come na mesa. O lugar de refeição é na mesa, o lugar de dormir é na cama, o lugar de tomar banho é no banheiro. Enfim, você precisa ordenar mesmo, porque existe uma hierarquia, né? Então você vai Sim, ensinando e vai inserindo a criança nesse contexto. perfeito. Eu tô vendo que tem várias pessoas perguntando sobre televisão. Gente, a gente podem falar com o nosso atendimento. Pode ser aqui pelo Instagram ou pelo e-mail, que eles vão responder rapidinho para poder ajudar as pessoas que querem colocar na Na televisão, né? televisão. Querem fazer a conexão. Exatamente. Uhum. Então, nosso atendimento vai poder ajudar vocês. Tá. Deixa eu pegar aqui uma perguntinha Vai então, lá, vai Lorena. lá. Vamos ver. Sugestões aqui, né? De quais são os conteúdos que vocês assistem com os filhos. Tu comentou, né? O de São José. E vamos Uhum. ver. É, indicações de desenhos e. Vamos ver aqui. E a partir de que idade, isso é bem interessante, a partir de que idade podemos iniciar explicações sobre o conteúdo? Ou que pode de fato conversar mais, né? Eu acho que a partir dos 3 anos, né? Porque antes disso, ao menos a Isabel aqui, dependendo também da quantidade de filhos, Sim. né? Isso também interfere, porque quando eu tinha só o Vicente, eu não colocava ele para ver TV. Depois, quando eu tive o Joaquim, também não. Eles começaram a ver quando o Vicente tinha uns 3 aninhos, o Joaquim tinha 1 ano e meio, Enfim, dá para perguntar para o Vicente. Ele precisa ter um recurso, precisa já falar alguma coisa para poder te explicar Sim. algo, né? Então, ver como é ruim quando uma criança menor é exposta à TV, por exemplo. Eu não sugiro que crianças menores de 3 anos sejam expostas, porque elas não têm nada para poder te falar, né? Então, eu acho que a partir dos 3 anos você começa a ter um mini diálogo ali com a criança, Sim. né? Dependendo do desenvolvimento da fala dela também.
E na Então, casa de vocês assistem, tu comentou, no final de semana, né? Tem um dia especial que é o momento. é no Como... sábado isso, no sábado, meia hora. Legal. Então, nossa, eles esperam o sábado. E ainda, sim, sob bom comportamento, né? Porque se não se comportaram bem na semana, também ficam sem TV. É a primeira coisa que eles perdem. Legal. E às vezes eles estão fazendo bagunça e falam, mãe, a gente vai perder TV? Que Tadinho. amor. É. Mas aí é no sábado. E também sempre sobre assim, a gente assiste junto, se não eu, o Arno, eu falo, você vai poder ver? Ah, eu vou. Se ninguém pode sentar naquela hora e ver, sei lá, por algum motivo, tô fazendo almoço, ou enfim, fala, não, então espera um pouquinho, quando a mamãe puder sentar com vocês, a gente vai ligar. Sim. Então é assim que acontece. É, É programas, muito por legal exemplo. isso de. Ah, tá, Fala. pode falar, Júlia. Não, eu ia só dizer que é muito legal isso da família criar um evento, assim. Quando É. eu era a menor, assim, adolescente, a gente fazia isso. Toda sexta-feira de noite, eu assistia um filme com meu pai. E aí eu fui gostando tanto, assim, de assistir, a gente foi explorando de gêneros diferentes e várias coisas, e de repente, eu quero fazer isso, né? Eu quero seguir Aham, fazendo filmes, assim. Então, isso é aham. muito legal. É. Poder criar esses momentos em família. Exato. E uma É coisa muito até que legal. eu comentei com vocês na reunião. Por exemplo, as crianças ficaram, eu acho que uns 6 meses, todo sábado, assistindo o Natal de Ângela. Uhum. Que é um curta bem engraçadinho, né? Bem bonitinho. E depois eles assistiram tanto que um dia o Vicente falou, mamãe, a gente, de manhã, no sábado de manhã, também geralmente é o dia que a gente coloca os hinos. Então tem toda assim uma tradição. Hoje é dia dos hinos. Hoje é Legal. dia de comer o omelete do papai. Então, assim, a gente vai criando vários elementos que compõem aquele dia. E isso torna para. Nossa, a criança fica com a memória. Isso é um recurso de memória afetiva. A criança vai gravar que ele nunca mais vai esquecer. O omelete sempre vai ter um gosto gostoso, aquele negócio sempre vai ser bom, o hino sempre vai ser legal. E aí, e eles não vão enjoar nunca, né? E aí ele falou, a gente colocou os hinos e foi brincando, foi escutando e tal, tal, tal. Depois ele disse, hoje a gente podia assistir o Natal de Ângela em alemão. Que E legal. aí foi, eles assistiram em alemão, ficaram rindo, ficaram se divertindo, porque já sabiam as falas de cor, então só Sim, ficaram experimentando um prestando som diferente. experimentando o Que legal. som, e isso para a criança é muito rico, né? Ouvir aquele outro dialeto, o modo de falar, o modo de. E depois um dia foi em italiano, outro dia foi em espanhol, um dia foi em francês. Então a criança vai, ela mesma vai colaborando com a atividade, né? E vai enriquecendo a atividade. Mas de fato ela Legal. precisa da gente como esse. Alguém fez uma Eu preciso. pergunta muito interessante aqui. E quando os filhos vão passear na casa de familiares e o hábito lá é TV livre demanda? É, É complicado. é O que tu complicado. diria, Ara? Olha, eu vivo isso assim, apesar de estar longe da minha família, mas na minha família é livre demanda. Só que assim, eu sou eu, então eu não tenho muitas papas na língua para dizer nenhuma. Então eu falo, ô, gente, vamos desligar a TV, né? Pelo amor de Deus. Vamos Uhum. conversar aqui um pouco, né? Porque os adultos não estão vendo TV. Claro que eu não falo desse jeito tão seco assim. Eu Sim. falo, ai, mãe, vamos desligar a TV, que daí a gente tem mais tempo para conversar, né? Eu toco nos pontos que minha mãe gosta. Ah, vamos desligar, porque é melhor, a gente não fica com esse barulho aí. Mas, enfim, eu acho que é assim, tem que conversar com jeito, né, para não criar uma confusão e falar, olha, de fato a gente não tem o hábito, né, de colocar eles na frente da televisão, então, Sim. enfim, tem que Tem que conversar tentar dar uma. Sim. ou se é um ambiente que você visita com frequência, né, ou você vai para o extremo de não ir, mas eu acho que isso também é ruim, né? Sim. Conversar, assim, falar aos pouquinhos, ou dizer, nossa, quando ele vê TV fica tão agitado, tadinho. Ah, vou ficar com ele lá fora um pouquinho, né? Sim. Algo nesse Maravilha. sentido, né? Tá. Acho que é isso, Ara. Tem alguma coisa que tu quer acrescentar? Senão acho que eu já vou finalizando. Olha, as pessoas pediram indicação de filminho. Quais são os filminhos que tem no catálogo da Lumine já? Além desse de Então, São José. nós temos vários originais. Tem, inclusive, tu comentou do Natal de Ângela, que é do Netflix. A gente tem o É. nosso conto de Natal, em que a gente conta a história Isso, de São São Nicolau. É Nicolau. o Papai Noel contando a história de São Nicolau. A Foi gente fez uma brincadeira muito bem lindo. engraçada, Foi né? lançado ano passado, eu Isso. coloquei para as crianças. Uhum. E esse ano vai ter também algo especial de Natal, né?
Que Então, a gente legal. quer poder sempre criar esses contos, que é uma coisa que poder, como a gente falou assim, de criar esses momentos em família, então esperar que está vindo o É. conto, que foi feito com tanto carinho, que a nossa equipe Uhum. pesquisou, foi atrás e tudo Exato, mais, então exato. é E muito aí legal. um elemento que eu acho muito legal sempre agregar com isso é uma comida. Então, dependendo do que a gente assiste, eu vou fazer uma pipoca ou vou fazer uma salada de fruta, porque aí o que marca mais não é tanto o programa, mas Uhum. como ele é preparado. Pô, minha mãe fez pipoca pra gente. Aqui, assim, ai, mãe, você pode fazer pipoca? Então, aí começa, claro, que associa às vezes pipoca com televisão. Você fala, não, Sim. vamos fazer um piquenique, a mãe vai levar pipoca. Nossa, começa que cria uma afeição, tem um amor pela pipoca, enfim, sempre agregar um elemento que sobressalte aquilo, né? Dispor os móveis de um modo diferente, estar presente ali, enfim, conversar, para que a criança perceba que mais ela vai perceber, mais importante que aquilo que eu estou vendo é o ambiente que está em volta de mim. É a Sim. minha mãe que está aqui, que fez uma comida, é o meu pai que está aqui, que está junto comigo. E Então, tudo isso aquilo é especial, é isso é muito legal. especial. É. E aí, a televisão, diante de tudo aquilo, fica muito pequena. Minha mão, Ela perde força, ela perde valor diante de tudo que foi construído em volta, né? que Que para a legal. criança é muito mais importante e enriquecedor. Mas, gente, quem não conhece a Lumine, quem não conhece o catálogo da Lumine, que entrou Por pela série, favor, né? entrem, exatamente, e conheçam, tem muita coisa legal. A gente tem uma série que se chama Mãezinha do Céu, que mostra vários títulos de Nossa Senhora, nossa, tem muita coisa. A gente tem desenhos antigos que nós temos os nossos originais e coisas que a gente adquire, né? Então tem várias outras coisas legais, tem contação de história, e muitas outras coisas que estão por vir, né? Então, Olha, gente, tem gente perguntando aqui, ó, para adolescentes, o que vocês indicam? uhum, Fabiana, entra na Lumine, veja o catálogo, os filmes são, eu quero assistir todos, porque são todos muito é muito bons, bom. clássicos. Então ali filmes que são que tem livro. Nossa, olha, para adolescente você pode explorar um universo muito É. profundo, né? Você Você pode se precisa de utilizar ler o livro e depois e assistir, depois, né? nossa, Isso isso é muito é interessante. enriquecedor, porque aquele livro vai ganhar de algum modo uma vida, né? E aqueles personagens, aquilo tudo vai enriquecer ainda mais o imaginário do E poder adolescente. comparar, eu tinha Filmes dos imaginado o personagem de outra Santos, forma. E exato, depois poder ali assistir é muito, exato. muito massa. E são filmes excelentes, são filmes que, assim, você pode ver todos, que todos são muito bons, muito bem recomendados, muito bem feitos, são clássicos, né? Maravilha. Então vale a pena. Legal. Muito obrigada, Lara. Muito bom falar Ah, contigo. eu que agradeço, eu agradeço a gente. Fiquei muito feliz com o convite, muito mesmo, assim, para mim é uma alegria estar junto com vocês. Primeiro porque vocês são os nossos amigos e a gente ama vocês, e segundo que contribui com esse projeto que é tão bonito, que tem um objetivo tão reto, uma intenção tão clara. E para mim foi uma grande alegria mesmo. Agradeço de coração. Que maravilha. A gente que agradece, que certamente ainda vamos fazer mais coisas no futuro. Tá E, bom. gente, para quem não sabe, as lives vão continuar. Então, a gente tem ainda mais 2 lives às 20 horas. Eu vou estar mediando amanhã com a Thaís Schmidt. Então, para a gente continuar o assunto, vamos falar mais sobre telas, mais sobre. Amanhã vamos ver como as telas podem ser aliadas e como é que a gente pode ensinar a temperança, a virtude da temperança para os nossos filhos através das telas, né? Então, 30 minutos para assistir e a criança quer ver mais. O que eu faço, né? A Aham. gente vai poder falar mais. E tem o novo feature da Lumine também, em que a gente pode colocar um tempo, né, para a criança poder. Só vai ver Nossa, X isso é minutos. ótimo. Então, Isso é maravilhoso. então Aí se tá. bota Muito sempre na conta obrigada. do temporizador, né? Acabou, acabou. Ai, Ai, mamãe, pô, mas é não culpa do funciona mais. temporizador. Exatamente. Estragou Fica ali, fácil, poxa. não. Exatamente. Então tá bom. Obrigada, Obrigada, Ju. Lara. Um Fica beijo. com Fica com Deus. Deus. Beijo, vocês também. Tchau. Tchau. Beijo.